Boa noite a você que está conosco hoje nessa segunda, né? Eu sempre digo segundou e hoje melhor ainda porque é véspera de feriado. Então é um segundou com cara de sextou, que todo brasileiro gosta, né? Hoje vamos falar de um tema muito importante, um tema que damos início na campanha agora a partir do 1º de setembro, que é a campanha do Setembro Amarelo. Para entender melhor sobre do que se trata essa campanha, por que se faz essa campanha, por que se fala que é Setembro Amarelo, por que é tão difícil falar sobre suicídio, falar sobre morte. Tenho uma convidada comigo aqui no estúdio que já esteve conosco aqui e que hoje vai estar abordando sobre esse assunto, que é difícil de falar, mas é necessário e super importante. Regina, seja bem-vinda. Oh, Karina, obrigada. Sempre um prazer, né, poder retornar aqui e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da caminhada, né? Regina, para quem não nos acompanhou no outro programa que você estava fazendo com a gente, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem está hoje nos ouvindo. Ah, está bem. Então, me chamo Regina Rabelo, como a Karina me apresentou, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Hoje trabalho principalmente na área clínica, com atendimento de adolescentes e adultos, né, aqui em Criciúma mesmo, no centro, e os atendimentos online também. Regina, é um mês que a gente fala sobre um assunto difícil. A gente fala sobre suicídio, a própria palavra em si já é pesada, já é carregada de muitos tabus. Até porque basta a gente pensar, né? Quando a gente vai em um velório de alguém conhecido ou até de alguém querido, já é difícil aquele momento, já é difícil falar com as pessoas que estão ali, os familiares da pessoa. E falar sobre esse assunto com quem está vivo se torna também difícil. Mas é necessário por quê? Porque os números estão cada vez aumentando. Em Criciúma, na ANREC, esse ano, até setembro, já passou o número de suicídios referente ao ano passado. Então, ele nunca vai deixar de ser um assunto importante para estarmos trazendo e sempre falando a respeito. Por quê? Porque quanto mais informações, mais fácil se torna, né, falar sobre isso. Acho que seria importante, né, Regina, a gente falar o porquê do amarelo, né? Porque o Setembro Amarelo. Vamos contar essa história? Então, tudo começou, né, em uma cidade lá dos Estados Unidos, onde tinha uma família que perdeu, né? Então, um ente querido, no caso dessa família, um filho de 17 anos, sendo a causa o suicídio. Então, ele era um jovem de 17 anos que, segundo as informações, pela história, né, era muito querido, era uma pessoa que ajudava as outras pessoas, tinha uma habilidade muito grande com mecânica, né, com reformas de carro, enfim, gostava muito disso. E ele tinha um Mustang amarelo, né, bem amarelo, segundo as fotos, segundo os relatos. E, porém, né, diante de toda essa situação, né, ele acabou vindo a cometer suicídio, né, então os colegas disseram que não percebiam, né, o que estava acontecendo com ele, que acredito que até mesmo os familiares, talvez por esse jeitão dele ser mais assim querido, talvez mais carismático, por trás daquilo tudo, né, escondia ali muita dor e talvez as pessoas não perceberam, né? não perceberam. A pessoa tá sempre feliz, não tem Exato. E aí aconteceu que no dia do velório, né, os pais então resolveram fazer uma campanha e distribuíram vários bilhetinhos amarelos e também as fitinhas que hoje a gente vê nas campanhas, né? Depois daquele gesto, né, muitas pessoas começaram a pedir ajuda, né? Então teve alunos que, né, entregaram um bilhetinho amarelo para os professores e ali começou uma corrente muito forte em prevenção ao suicídio. É de 94, né? 1994 foi quando aconteceu esse evento, né? E em 2000, se não me engano, 2003 ou 2008, mas acho que foi em 2003, a Organização Mundial da Saúde, então, né, oficializou o dia 10 de setembro como sendo o dia de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Então, o que a gente tem ali, né? A gente tem uma família que perdeu,
né? Perdeu um ente querido que durante o momento em que ele estava passando por a situação mais grave, né, mais difícil da vida dele, infelizmente, possivelmente ele também não deve ter relatado, não deve ter procurado ninguém, de certo não quis preocupar os familiares, a gente não sabe o que passou pela cabeça dele, mas o que aconteceu é que não foi, né, vamos dizer assim, possível dar uma atenção e prevenir isso a tempo. Né? E aconteceu o que aconteceu. A gente escuta muito, né, quando se escuta histórias sobre isso, de que um fato recente na vida fez a pessoa tirar sua vida, né? Tipo, a pessoa passou por um divórcio, a pessoa teve uma falência, a pessoa perdeu o emprego e isso fez ela tirar a vida. Isso também são histórias que tu escuta, Regina? Sim. Eu acho que uma das coisas que é bem importante é a gente não ver o suicídio como um fato isolado, né? Mas sim como uma consequência, né? É como se fosse o resultado de algo que não está indo bem, né? Porque eu sempre costumo dizer que eu não vou acordar de manhã e simplesmente ir lá e me suicidar se eu já não tenho algo na minha cabeça ali, né? Pensamentos disfuncionais, muito sofrimento, muita angústia, muita falta de esperança, de perspectiva de vida, de sentimento de que eu perdi o sentido da minha própria vida. Então, hoje os suicídios, né, hoje, como sempre, eles estão relacionados aos transtornos mentais. Então, pessoas que sofrem de algum transtorno mental. Dentre eles, a gente tem aí os transtornos de humor, então, transtornos depressivos e os transtornos bipolares. Nós temos também os transtornos por uso de álcool e outras drogas. Temos também a própria esquizofrenia, né? E as vulnerabilidades psicológicas, porque assim, mesmo que a pessoa tenha passado por uma traição, ou por uma falência, ou por alguma outra coisa, alguma situação mais intensa, algum evento mais traumático, mas se ela tem suporte psicológico e emocional, não só interno dela, mas ela também tem uma rede de apoio, ela vai conseguir, vamos dizer assim, sair daquela situação sem que ela encontre no suicídio a única forma de resolver o sofrimento dela. Então, o suicídio ele não acontece por acaso, né? Então, às vezes, por isso que a gente fala hoje que existe prevenção. As coisas não tem como, não, agora já fez. Não tem como prevenir. Está aí a ciência, a própria Organização Mundial da Saúde, que diz que 90% dos casos de suicídio teriam como ser prevenidos. Então, existe o tratamento, existe a rede de apoio, existe uma série de serviços que estão disponibilizados. Mas enquanto a gente olhar o suicídio como uma causa isolada, momentânea, como algo que a pessoa não deu conta, então ela foi lá e correu e se matou, não é bem assim. A gente precisa se atentar a isso. E o suicídio, quem somos nós para julgar e dizer que a pessoa foi fraca, em não dar conta de lidar os problemas, em fugir dos problemas, tirando a própria vida? Quem somos nós para julgar o sofrimento alheio, mensurar o sofrimento da pessoa, o histórico, como a Regina trouxe, que acompanha essa pessoa há muito tempo e que talvez até essa pessoa buscou ajuda, né? E talvez não teve um suporte, porque muitas vezes a pessoa manifesta, talvez não da forma clara, não de uma forma direta, mas os sinais aparecem, né? Sim, tanto é que esse mito de quem fala não faz, cachorro que ladra não morde, isso não é verdade, né? A gente tem aí estudos, pesquisas, né, artigos que já vem estudando esse fenômeno do suicídio em decorrência dos transtornos mentais e dessas vulnerabilidades psicológicas, que sim, as pessoas que falam é porque elas já estão com a ideação, elas muitas vezes já têm um plano na cabeça delas. Então, elas podem sim, não tem como eu garantir que ela não vá cometer. Né? Então, essa história de quem fica falando não faz, é só para chamar atenção, é só para isso, só para aquilo, não é bem assim que acontece, porque na maioria dos casos, em algum momento a pessoa verbalizou.
Talvez não de forma tão clara e objetiva, mas ela verbalizou. Só que quem estava ouvindo talvez não levou em consideração, realmente achou que era uma brincadeira, levou em consideração, mas às vezes se tira isso da cabeça, não fica pensando bobagem, enfim. Não valida, né? Não valida, e aí a pessoa ainda, ela se isola ainda mais. Se sente né? culpada, Se às sente vezes. culpada muitas vezes, porque tem uma questão, Karina. Às vezes as pessoas falam assim, mas ele que escolheu. Bom, a gente tem que levar em consideração que uma pessoa que está com um problema psicológico, né, um transtorno mental, a capacidade de raciocínio, a capacidade, as funções, né, que são as funções que fazem a gente pensar, raciocinar, avaliar as situações por todos os ângulos para conseguir buscar uma ajuda, para conseguir resolver as situações, elas estão comprometidas, a capacidade cognitiva de reflexão da pessoa tá comprometida. Isso é muito importante que a Regina está trazendo. Basta, vocês que estão me ouvindo, se vocês observarem períodos que vocês estiveram mais estressados, que vocês estiveram mais abalados emocionalmente, que não chegou a ser uma patologia, não chegou a ser uma depressão, não chegou a ser um estresse, mas isso com certeza já fez vocês terem déficit na parte de atenção, concentração e memória. Exato. E aí, às vezes, as pessoas acham que, não, é problema de vitamina, é por conta da idade. Não. Se eu não estou bem emocionalmente, a minha parte cognitiva vai ser afetada. Isso, imaginando aqui você passando por um fator de estresse. Agora, imagina numa condição de uma pessoa que vem de um sofrimento e que já tentou, né, na cabeça dela, inúmeras alternativas para solucionar isso, o quanto comprometida e afetada está essa parte cognitiva. Exato. Então, por mais que se fale por aí que é uma escolha, só que é uma escolha disfuncional. É uma escolha baseada no sofrimento e numa falta de perspectiva e numa falta de sentido para a sua própria vida. Então, não é uma escolha, digamos assim, consciente, uma escolha saudável. Eu não estou consciente e saudável a minha mente, eu vou lá e eu escolho por cometer o suicídio. Então, isso a gente precisa ter bastante clareza, porque caso contrário, a gente vai acabar agindo muito com preconceito, porque ainda assim, em 2021, existe um preconceito muito grande, não só com a pessoa que tenta, com a pessoa que chega às vias de fato e até com a própria família, porque a família também sofre muito com isso. A gente vai falar disso da família, porque de fato também precisa de suporte e nós também temos que tomar cuidado na maneira como nos comportamos e falamos com essas pessoas. Mas, complementando ainda essa questão da parte cognitiva afetada, semana passada teve um episódio de uma paciente minha que eu tinha, por intermédio com ela, agendado uma consulta com a psiquiatra. E no dia da consulta, ela foi na consulta e não tinha sido agendada. A secretária se equivocou nos horários, na agenda, e não tinha sido agendada. E ela não foi. Ela não teve a consulta e ela me ligou depois dizendo que ela tinha sido, se sentido assim, deixada de lado, que a secretária fez pouco caso, não deu importância para ela e que ela se sentiu muito mal, muito desconfortável na situação. E aí eu entrei em contato com a secretária não, Karina, bem capaz, né, atende ela super bem e tal. Mas eu já comentei com a secretária, inclusive, isso. Pacientes que têm transtornos, né, que estão passando por dificuldades, tudo vai ser amplificado, né? Eu acredito que a secretária não fez, né, da atitude como ela colocou, mas é a maneira como o paciente se sentiu. Ele se sentiu assim. Como que eu vou negar o sentido dele com relação à postura? E a forma como ele interpretou, já de uma maneira disfuncional, por estar em sofrimento. Então, quando a gente já trabalha, quando a gente lida com pessoas que estão em sofrimento emocional, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, temos que ter um pouco mais de cuidado, porque, de fato, o sofrimento faz distorcer as situações. Exatamente. E aí, aquilo que para mim parece algo muito fácil de resolver, muito tranquilo, muito, vamos dizer assim, muito óbvio, para aquela pessoa que está mais vulnerável,
qualquer coisa, entre aspas, vai bater com uma força muito maior. Como eu costumo dizer para meus pacientes, é como se aquele escudo que a gente tem aqui, né, que é a nossa saúde emocional, que é o nosso suporte psicológico e emocional, é quase que ele está imperceptível, a gente não tem mais ele. E aí tudo que vem com uma força enorme. É como se a gente estivesse exposto. A gente está completamente exposto, vulnerável. E aí fica difícil mesmo, né, para essa pessoa, às vezes, conseguir fazer essa leitura mais realista das situações, porque a parte que faz essa leitura, né, mais funcional do cérebro, ela está comprometida. Então, a leitura dela vai ter sempre um viés mais pessimista, um viés mais disfuncional. Só que ela que está adoecida, e sou eu que, teoricamente, estou saudável, então sou eu que preciso saber disso, né? Exatamente. E não que a gente tem que dar conta disso, né? A gente também não é perfeito, muitas vezes a gente não vai ter as melhores palavras naquele momento, mas o fato de eu ter consciência disso, com certeza já faz a diferença. E sinalizar, vão sinalizar, sim. Esses tempos, faz um mês, eu tenho uma pessoa que já faz uns 13 anos que eu não tenho contato com essa pessoa, era da época da minha faculdade, que eu conhecia, e manifestou muitas falas no Facebook, falando sobre que não valia mais a pena essa vida, que as pessoas já não dão mais importância e valor, e aquilo já foi um sinal para mim. E eu não tinha mais contato há 13 anos com essa pessoa, mas eu já me preocupei. Daqui a pouco eu vou acabar sabendo a notícia de que essa pessoa veio cometer suicídio. Eu chamei ela pelo Messenger e já manifestei também. Olha, como é que estão as coisas, né? Gostaria de tomar um cafezinho, vamos conversar. Porque a pessoa está manifestando de um jeito ou de outro. Às vezes é o que ela achou como maneira de tentar lidar com aquela situação. Não quer dizer que é a mais assertiva. Pô, Karina, mas por que a pessoa não pega e fala que está precisando de ajuda? Às vezes ela não sabe, às vezes ela tem medo do julgamento, às vezes ela tem medo de achar que o sofrimento dela é banalizado. Exato. Como a gente escuta, né, Regina, dos pacientes às vezes dizendo, Karina, tu vai achar uma bobagem isso. Hoje ainda teve um que me disse, Karina, tu vai achar uma bobagem. Eu disse, não. Se está te gerando sofrimento, não é bobagem. Exato. E é interessante porque, às vezes, Karina, eles chegam, né, quando chegam, alguns chegam bastante comprometidos, às vezes já com quadro de depressão instalado, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente pergunta, né, tem algum tipo de pensamentos de cunho, né, de morte, suicida, tem algum planejamento, alguma coisa, e às vezes, nem na primeira sessão, às vezes eles abrem, às vezes eles precisam primeiro ter esse vínculo e essa confiança, não todos, mas alguns, quando já são mais assim, estão mais comprometidos ou às vezes já são mais introspectivos mesmo, porque não é todo mundo que já chega falando tudo, né? Mesmo quando não está já com quadro grave. Então, assim, e às vezes leva até eles, assim, construírem a confiança e chegar e dizer assim, não, eu pensei, né? Então, assim, olha que ali é o lugar que tu pode falar o que tu sente, o que tu pensa sem julgamento. E já é difícil. Mas mesmo assim já é difícil. Aí tu imagina para quem tá lá fora. Tu imagina tu falar isso pro teu pai, tu falar isso pra tua mãe, tu falar isso pro teu esposo, pro teu filho. Tu não vai falar. Né? E a sensação é que as pessoas também não vão entender, né? Exatamente. Então, assim, vamos dizer assim, ó, tu estás pensando nisso por quê? Tu tem tudo. A tua vida é boa, tu tem um filho, tu tem um carro, tu tem uma faculdade, tu tem. Então, assim, ó, até eu lembro que teve paciente que disse assim, ó, eu me sinto culpado porque eu deveria estar feliz. O próprio paciente reconhece, né? Que Eu tudo deveria estar feliz, mas eu não estou. Eu estou sofrendo, eu estou chorando de noite, eu acordo de madrugada, eu vou pro banheiro chorar sozinho. Mas eu não posso mostrar isso, né, para as pessoas que estão ao meu redor, porque eles dizem que eu tenho que estar feliz, eu tenho tudo na minha vida. Eu só não tenho a paz e a alegria, né? Que é uma parte interna, abstrata e que não tem como mensurar. E talvez isso torne muito mais difícil as pessoas entenderem e respeitarem quem tem sofrimentos. Por quê, né? Porque quando às vezes a gente vai chamar a família, quando acontece de chamar a família para fazer a psicoeducação, para explicar o que está acontecendo, e até porque nesses casos assim, já com uma tentativa ou com risco de suicídio, a gente precisa incluir a família, ela faz parte desse trabalho, desse tratamento, essa rede de apoio, é interessante porque eu sempre digo assim, ó,
Gente, se fosse uma perna quebrada, vocês iam conseguir enxergar. Se fosse um câncer, vocês iam conseguir ter ali um raio-x, né, em função à perna quebrada, ou ter um exame. Só que neste caso, a gente não tem um papel, né, que mostre ali, né, um exame de imagem que mostre, mas isso está acontecendo. E isso está acontecendo, a gente não tem o exame, mas a gente olha esse comportamento aqui. Isso aqui é um sintoma. Olha esse outro comportamento, também é um sintoma. Então, tudo que vocês estão vendo que a pessoa está fazendo é o sintoma do que ela tem. Não é porque ela está fazendo de pirraça, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo. Quer chamar atenção, exatamente. Né, Neste momento, é sintoma do quadro de depressão, ou do quadro de transtorno bipolar, ou do quadro, né, de um outro transtorno que ela tem. É isso que está aparecendo. Né? Então, assim, é difícil para as pessoas. Por quê? Porque a gente acha ainda que a gente precisa ter as coisas muito... Tudo que é muito subjetivo e abstrato parece que cai na desconfiança. Né? Então, assim, mas agora tudo é depressão. Não, não é tudo que é depressão. Não é. Por isso que a gente precisa ir nos especialistas, nos médicos, nos psiquiatras, nos psicólogos, para que eles possam avaliar e dizer, não, isso realmente é depressão e isso precisa do tratamento específico, né? E o que falar, né, Regina, quando a gente percebe que alguém está manifestando sinais de que não está bem, de que está pensando em termos de morte, porque o que mais as pessoas trazem é isso. Ai, Karina, mas o que falar? Né? Como falar sobre isso? Como abordar? Será que eu estou sendo invasivo com a pessoa? É bem interessante porque a gente fica preocupado com o que falar. Eu acho que a gente tem que prestar atenção e primeiro de tudo, eu não preciso falar muito. A única coisa que eu acho que eu preciso falar é dizer assim, eu estou aqui. No que eu posso te ajudar? E dá um tempinho, deixa a pessoa falar. Porque às vezes ela vai te sinalizar, olha, eu preciso que tu converse com meu filho, ou eu preciso que, né, tu consegue ver se marca um atendimento psicológico, ou eu preciso chorar, eu preciso desabafar. Né? Ou eu só preciso que tu me ouça, então senta aqui que eu preciso te falar tudo que está passando dentro da minha cabeça, tudo que eu estou sentindo. A gente às vezes já vai com uma receita pronta e é nessa receita pronta que a gente se perde, porque na ânsia de ajudar a gente acaba para querer tirar, entre aspas, aquilo da cabeça da pessoa, como a gente escuta por aí, né, no senso comum, a gente já quer ir dizendo para ela o que ela tem que fazer. Dando soluções, né? Dando soluções. Então tu tem que rezar mais, tu tem que te apegar mais à tua família, mas a pessoa ela não está em condições para isso neste momento. Ela vai rezar, ela vai fazer o que tiver que fazer, se for se isso realmente ela acreditar nisso, ela vai dar mais valor à família, ela vai fazer todos esses movimentos, se for o caso, mas isso é depois que ela tiver condições para isso. Agora a gente precisa saber o que ela realmente precisa e talvez ela precisa botar para fora tudo o que ela está sentindo. Né? E aquele vai ser o pedido de ajuda dela. E aí, em seguida, a gente pode dizer, olha, eu posso ir contigo, vamos marcar uma consulta, né? Vamos lá, eu vou contigo, eu te acompanho. Se tu quiser, eu posso entrar lá contigo. Se não, eu fico na recepção te esperando. Tu quer que eu converse com o teu esposo? Quer que eu fale para ele o que tu tá sentindo? Tá com dificuldade de falar? Mas vai para escutar o que a pessoa quer pedir. Né? Porque esse negócio de ir com a receita pronta, infelizmente nem sempre dá certo, porque a gente vai muito já também com o nosso juízo de valor e isso dificulta um pouco na hora da pessoa se abrir. E muitas vezes querendo orientar o outro como nós resolveríamos a situação, porém estando nós saudáveis. Exato. Né? Então hoje eu olharia para vamos supor, um problema de desemprego, um problema de crise no casamento, um problema de falência, eu olharia para isso de uma maneira muito mais assertiva, encontrando 1000 soluções, diferente da pessoa que está em desgaste emocional e que não consegue ter esse raciocínio, essa clareza, que tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais cansativo. E acaba também se sentindo mais isolada, sem contar crenças que às vezes pode existir, né? De fracasso, de incompetência.
que a depressão também faz, né? Faz a pessoa se sentir incapaz. Sim, muita culpa, muita sensação de incapacidade, né? Muito sentimento de desvalia, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa se olhe como sendo alguém que não tem condições de lidar com aquela situação que às vezes é mais estressora ao redor dela. Lembrando que não é só transtornos mentais que venham a desencadear um suicídio. Não é só a depressão, não é só o transtorno bipolar. Pessoas que têm histórico também de não ter uma boa resiliência, de não ter uma boa estrutura psíquica, de não ter um bom suporte, uma estrutura familiar, dependendo das quedas, né, que a vida vai colocando, dependendo dos contratempos da vida que vai desgastando essa pessoa, ela também pode não ver mais alegria em viver, não ver mais situações positivas na vida dela e acreditar que tirar a vida seria uma solução. Mas a gente vai voltar a falar desse assunto depois do nosso intervalinho. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Acompanhe toda sexta-feira, durante o programa cotidiano, o quadro Sexando, com Gabriela Dias. Um momento na semana para falar sobre sexualidade sem tabus. Neste sábado tem Sábado Mais em Criciúma, com o comércio aberto até às 17 horas. Aproveite o horário estendido para fazer as suas compras com segurança, evitando aglomeração. Vem pro Sábado Mais. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. À procura do lugar ideal para construir a tão sonhada casa própria ou busca por uma boa opção de investimento? Neste caso, todos os caminhos levam ao Parque da Chaminé, no bairro Sangão. O loteamento fica a apenas 10 minutos do centro de Criciúma e próximo às principais universidades da região. Tudo isso aliado à qualidade garantida de quem é referência em loteamentos e condomínios horizontais. JS Empreendimentos, uma empresa do Grupo Esos. Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Nunca foi tão importante ter uma forte presença digital. A Time Marketing Digital, empresa do Grupo Catarinense de Rádios, tem o que é preciso para o seu sucesso: estrutura, qualidade e estratégias personalizadas como sua empresa precisa. Você só encontra aqui. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99114-0193. 99114-0193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltando do nosso intervalinho, hoje, segunda-feira, aqui no nosso programa O Problema dos Outros, hoje abordando um assunto muito sério. Esse mês, né, mês de setembro, é um mês onde tratamos sobre a prevenção ao suicídio, a valorização da vida.
Não falamos sobre suicídio só no mês de setembro, a gente fala de janeiro a dezembro, mas em setembro é o mês que a gente intensifica o assunto, a gente aborda mais sobre o assunto, e olha que bacana, setembro é o mês que diminui consideravelmente o número de suicídios. E isso aqui na nossa região, né? Aqui na ANREC, que o pessoal do IML, tudo, eles têm um controle, já consegue identificar que mês de setembro, que a nossa campanha, que a campanha dos profissionais da área da saúde, de fato os números conseguem diminuir. E a gente hoje pode pensar que é um assunto tão distante, que isso só acontece com os outros, e não. Isso pode acontecer com meu vizinho, isso pode acontecer no ambiente de trabalho, com algum colega meu, isso pode, inclusive, bater na minha porta e acontecer na minha família. Esse ano, eu tive essa experiência negativa de ter o suicídio com um paciente. Ele não era um paciente ativo, já era um paciente do ano passado. Esse ano ele não estava frequentando, mas não deixava de ser um paciente. A gente sempre fala, né? Paciente uma vez, paciente sempre, né? É. E ele veio a tirar a vida e, por mais que nós somos profissionais, eu não tinha um vínculo familiar com ele, mas a gente sente da mesma forma. Foi uma experiência muito difícil para mim também. Eu fui no velório, foi muito triste ver toda a família em sofrimento e sem entender o porquê. Eu acho que quando a morte acontece por uma doença, por um acidente, parece que a gente não podia fazer nada. Mas quando tu perde uma pessoa, que a morte vem e é uma escolha da pessoa, o peso é maior, a culpa é maior. Tu fica voltando no filme, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo. E se a gente puder trabalhar, prevenir, e o que tiver ao nosso alcance para evitar ao máximo isso para nós e para as pessoas, com certeza vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? E hoje eu sigo acompanhando a viúva e eu vejo o quanto é difícil. A gente sabe, mas às vezes não tem como a gente ter uma dimensão disso até a gente não estar próximo de alguém que tenha passado, vivido por isso, né, Regina? É verdade, Karina. Eu não tive uma experiência com um paciente até hoje, né? Espero que não venha a ter, né? Porque eu comento com aqueles pacientes que são mais comprometidos, né? E até teve uma vez que teve um tempo atrás que eu disse para uma paciente, eu disse assim, ó, eu e a tua psiquiatra, a gente tem um compromisso em te manter viva. Né? Então, e quando o paciente ele ouve isso, ele sente que ele não está sozinho, né? Então, com o paciente eu não tive essa experiência, espero que não venha a ter, mas a gente sabe que isso faz parte, né, da nossa profissão. Mas eu tive a experiência de alguém muito próximo, no meu caso do meu irmão. Isso ele tinha 30, eu tinha 20, então fazem 20 anos. Mas isso até hoje para mim, né, ainda é algo que parece ainda muito recente. Porque na época eu não era psicóloga, né? Na época eu não tinha nem noção do que estava acontecendo, e ele era casado, não morava na mesma cidade que a gente, então a gente via ele, né, a cada 2, 3 meses, sempre sorridente, sempre muito trabalhador, sempre uma pessoa muito querida, muito honesta, todo mundo gostava dele, só que, né, infelizmente, né, ele veio a cometer o suicídio. Então, assim, hoje, depois de ter estudado, né, depois de tudo mais, eu digo que eu não sei o que veio primeiro. Eu não sei se foi a depressão e depois o alcoolismo, ou se veio o alcoolismo e depois a depressão, né? Mas eu sei que o que causou, né, o suicídio foi esses 2 transtornos, né? Hoje eu tenho consciência disso, mas naquela época eu não tinha. Nem eu, nem muito menos a minha mãe, que é uma pessoa, né, mais leiga, enfim. Então, assim, até hoje ela não toca no assunto, ela não fala, né, sobre a morte, ela só fala dele em vida, né? E eu sigo, né, entendendo que agora, cada vez mais, é o meu compromisso poder falar sobre isso para a gente prevenir ainda mais, né, esses tipos de situação. Para a família é muito doloroso, a gente sempre fica com... Nenhum luto é fácil,
né? Não estou aqui para falar que se tem o mais fácil ou mais difícil, mas é um luto muito diferente, né? Daquele luto de uma doença, de um acidente também, de outros tipos de morte. É um luto muito diferente porque a gente sente culpa, né? A gente se pergunta, né, por que eu não percebi nada, onde é que eu estava nessa hora, né? Então, assim, o porquê que causou, né? Ele fez isso com a vida dele, o que passou pela cabeça dele. Então, era muito, assim, era muito angustiante. Eu sonhava muito, né? Eu sonhava perguntando assim para ele, né? Como é que ele estava? Porque a minha preocupação era como é que ele estava. Né? Porque eu pensava assim, né? Lá, né? Há 20 anos atrás, eu pensava assim, ó, eu já pensava assim, ó, se ele fez isso é porque ele não estava bem. Mesmo sem ter estudado, sem saber o que era. Então, aí eu queria saber como é que ele estava, né? E eu sonhava muito e infelizmente, também, né, além da dor, né, da perda da pessoa querida, ainda tem alguns comentários que a gente precisa, entre aspas, né, ouvir. De pessoas que, infelizmente, não medem algumas palavras, né? Que não pensam não levam em consideração o que a família está passando. Que aí vem aquelas falas, né? Ah, isso foi falta de Deus, né? Isso foi... infelizmente, ele foi fraco, não conseguiu lidar com o problema X ou Y, porque aí todo mundo acha causa, né? Ah, foi por causa disso. Todo mundo sabe as respostas. Ah, foi por causa daquilo. Ah, eu tenho certeza que foi por causa de tal coisa. E aí a gente fica ali com o coração apertado, Karina. Querendo, assim, já não entende muito o que está acontecendo. Ainda vem alguém e diz assim, ó, foi falta de Deus. Gente, isso é muito triste. É muito injusto com a família, né? É muito injusto. Então, assim, de verdade, eu gostaria, né, de pedir para que as pessoas que, quando se deparam com uma situação de suicídio de alguém conhecido e vai lá no velório, vai lá visitar a família, evitem esse tipo de comentário, porque isso causa mais sofrimento ainda, né? Porque agora ele não vai para o céu, agora a alma não vai mais descansar. Gente, vocês imaginem uma família que já perdeu um ente querido, está passando por aquela situação e ainda assim ele escuta que aquela pessoa nunca vai ter paz, que aquela pessoa nunca vai poder descansar. Imagina o sofrimento, é triplicado o sofrimento. Né? Porque tu não consegue fazer mais nada e ainda as pessoas estão dizendo que ela nunca vai descansar, ela nunca vai poder ser... Enfim, então é muito triste isso. Eu digo que é desumano como a família falar uma coisa dessa. Então, que a gente tenha cuidados. Ah, mas eu não sei o que falar, então não fala nada. Só dá um abraço e diz assim, eu estou aqui porque tu precisar. Ou, se quiser falar alguma coisa... Pode contar comigo. Conta comigo, ó. Eu sinto muito pela tua perda. Posso fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer por ti, pela tua família? Eu tô aqui. E deu, não precisa falar mais nada. Essa minha paciente, ela, 3 meses depois da perda, pela primeira vez, ela conseguiu ter forças para ir no salão. Cortar o cabelo, pintar, né? E lá ela se sentiu totalmente invadida. Pela enxurrada de perguntas, comentários, curiosidade. E já foi difícil ela ir para um estabelecimento, né? Onde ela conhecia todo mundo, porque ela já frequentava esse local. E chegar lá e as pessoas já... Ela sempre diz, Karina, as pessoas me olham diferente na rua. As pessoas... tudo aonde eu saio parece que eu estou sendo olhada. E já está sendo difícil para eles essa reorganização da vida, reorganização interna de tudo que eles estão vivendo no momento e ainda mais sofrer com o peso desses julgamentos e dos comentários das pessoas, que daí não se torna uma rede de apoio. Não, infelizmente não, né? E aí a gente acaba se sentindo ainda mais excluído, se sentindo ainda mais sozinho, né? E isso faz com que a família tenha ainda mais dificuldade de processar esse momento de luto, né? Então, assim, que a gente tenha um pouquinho mais de compaixão, né? E de empatia, né? Com as famílias enlutadas pela causa do suicídio,
né? Então, assim, não dá para a gente... tem que ter cuidado. Não vamos ser pseudomédicos, pseudos-psicólogos, pseudos-religiosos. Então, é porque foi por isso, é porque foi por aquilo, é porque foi por aquele outro. Não, gente, vamos tomar muito cuidado. Porque só quem sofre é que sabe o tamanho e o porquê está sofrendo. Né? Então, e o tempo que isso vai levar é muito particular, exatamente. De pessoa para pessoa. E se a pessoa está buscando recursos, forças, atividades para ela também conseguir se erguer, muitas vezes ela também recebe críticas, né? Exato. Porque recém perdeu alguém da família e já está no shopping passeando, recém perdeu e já está lá no restaurante X. Ela precisa também buscar momentos de descanso, momentos de alegria. Por mais que a alegria a gente saiba que naquele momento não é a mesma coisa. É igual pessoas que têm depressão, né? Às vezes eles têm vergonha, a gente dá tarefa para eles para fazer uma ativação comportamental. Vamos fazer uma caminhada, vamos dar uma volta no shopping. Mas, Karina, as pessoas ficam me olhando. Como que não tem condições de trabalhar, mas tem condições de ir no shopping? Exatamente. Como que não tem condições de trabalhar, mas tem condições de estar numa festinha? Como se quem está passando aí vivenciando um transtorno mental, né, seja depressão, seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno bipolar ou outros transtornos, é como se tivesse que ficar enclausurado dentro de casa, porque aí comprova de que está com depressão, né? Levando em consideração que ficar dentro de casa, olhando sempre para o mesmo cenário, ouvindo sempre as mesmas coisas, respirando o mesmo ar, é justamente o que vai fazer com que não haja essa ativação comportamental e que ele não consiga restabelecer a saúde mental dele. Que agrave, né? Que agrave. Então, assim, de novo, né? Principalmente porque não são transtornos, não são doenças que são visíveis. Então, tu tem que provar isso de alguma maneira. Então, a tua prova é ficando dentro de casa, enclausurado. Infelizmente. Infelizmente. Uma coisa a gente traz isso não como forma de cobrança ou como forma, né, de estar... as pessoas, às vezes, não têm informação também necessária, não sabem nem como lidar com isso. E, claro, nós somos profissionais da saúde, a gente é treinado para isso, a gente tem conhecimento disso, e eu sempre digo que é responsabilidade nossa também em compartilhar, né, orientações, informações, para que a população, de forma geral, também tenha acesso a isso e também consiga fazer o que for melhor para estar ajudando o próximo, né, para estar ajudando o outro. E, de fato, o preconceito, a falta de compreensão, eu acho que são as coisas que mais invalidam e afastam as pessoas. Porque o que acontece, Karina, assim, se a gente falasse há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, sobre os transtornos mentais, sobre o suicídio, a gente teria que ir aonde? A gente teria que ir numa biblioteca para saber um pouco mais, a gente teria que estudar, a gente teria que buscar, assim, não de uma forma tão tranquila como hoje a gente pode buscar. Hoje a gente tem informação na palma da nossa mão, literalmente. Então, assim, se tem dificuldade, se não sabe como agir, coloca ali, tem vários sites de especialistas, o próprio Instagram, hoje os profissionais, psiquiatras, psicólogos, estão fazendo vídeo, nós estamos aqui falando sobre esse assunto. Então, assim, não dá para dizer que é porque está desinformado. Não, a informação ela está muito perto da gente. Só que aí existe uma questão, a informação está disponível, mas eu estou disponível para aprender e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, porque o fenômeno, né, dos transtornos mentais, né, tudo isso e o suicídio em si, não é uma coisa recente. A gente está falando de coisas que já vem acontecendo com a humanidade há muito tempo. A diferença é que isso está aumentando uma proporção gigantesca e assustadora. E cada vez mais com idades cada vez mais precoces. Então, os pais precisam entender o melhor sobre, né, a questão da saúde mental, né, a família, as escolas precisam abrir as portas para
falar sobre isso. Eu sei que é um pouco difícil ainda, porque ainda existe um certo tabu, assim como existiu o tabu para falar sobre AIDS, para falar sobre sexualidade, né, para falar sobre o cigarro há muitas décadas atrás, ainda existe o tabu para falar sobre o suicídio, mas a gente precisa falar isso de uma maneira mais limpa, mais organizada, mais objetiva, né? Para que as pessoas tenham clareza e, ao se darem conta de alguma coisa que está acontecendo diferente consigo mesmo ou com uma pessoa querida, possa também prestar essa ajuda. Se né? sintam confortáveis para pedir Exato, também, né? E se sintam confortáveis também para isso, né? Então, essa rede de apoio, ela não pode ser só do psicólogo e do psiquiatra. A escola precisa ser uma rede de apoio, a família, a sociedade. A gente precisa se unir, porque a nossa sociedade está morrendo, a nossa sociedade está se matando. E quando muitas vezes, vamos supor assim, eu percebo que na minha família existe uma pessoa que está assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar. Você também pode buscar uma consulta com um psicólogo para também trazer a situação, pegar orientações de como se comportar, que atitude ter, que falas ter, para poder também ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas também devolvem a responsabilidade. Mas ele não quer ajuda, mas ele não quer fazer nada, mas eu já quis levar ele no médico, mas ele não quis ir. Às vezes a pessoa não tem forças para isso, às vezes a pessoa não consegue, ela está tão desacreditada, né, da vida, da esperança, da mudança, que ela acredita ser em vão isso, né? Mas nós, como já trouxemos aqui, que estamos saudáveis, que enxergamos como está a situação, podemos nós fazer esse movimento, né? Exatamente, até porque muitas vezes, dependendo do comprometimento, né, da pessoa, né, do tipo de transtorno, ou até mesmo, né, do próprio comprometimento em si, né, psicológico e emocional, a própria pessoa, ela desacredita mesmo do tratamento. Ela acha que não vai resolver, que não tem mais jeito, enfim, porque é tudo muito difícil para ela também. Então, essa percepção de que, não, vamos lá, vai valer a pena, é muito pequena. E tem uma outra questão, Karina, que eu acho muito válida abordar, que é o quanto a família precisa olhar para a sua própria saúde mental. Então, assim, às vezes eu tenho já pessoas que têm algum tipo de transtorno, depressão, né, coisas desse sentido, e eu tenho que tomar cuidado, porque existe a questão também hereditária. Então, assim, se o meu pai, minha mãe, meus avós, né, se eu já tive algum caso de suicídio na família, ou caso de depressão, transtorno de personalidade, transtorno de esquizofrenia, outros transtornos, a gente precisa ficar atento, porque existe sim a hereditariedade, não necessariamente toda pessoa que tem, né, vamos dizer assim, uma herança, né, de alguém na família que vai desenvolver, mas eu já tenho essa vulnerabilidade, então dependendo do estressor, do ambiente, do que eu estou vivendo, das situações que eu vivo na minha vida, isso pode desencadear sim. Então a gente tem que cuidar disso. E aquelas pessoas que já tiveram um caso de suicídio na família, cuidem também da sua própria saúde mental, né? Porque perder alguém já é difícil, e perder alguém por suicídio, eu vou dizer que é ainda mais difícil, no meu ponto de vista. E vivemos tempos difíceis, vivemos pandemia, daqui a pouco vamos ter outras pandemias até tecnológicas, né? Do jeito que essa questão digital tem se intensificado. E todo dia é uma luta, as relações são difíceis, a economia, a própria circunstâncias da vida. E se eu estou consciente, se eu tenho uma consciência também de como está o meu contexto, de como está a minha família, de como está a minha estrutura, por que não eu já buscar ajuda, já me fortalecer, já blindar o meu estado emocional, né? Quanto Exato. mais proteção eu tenho, mais fácil fica, mais leve fica para lidar com as situações. E aí cuidar, né, da sua saúde mental, né, buscar aprender,
né, a desenvolver a sua inteligência emocional, né, para conseguir lidar com as dificuldades da vida, porque eu gosto de dizer que a nossa vida ela não é estável, ela é instável. Hoje está tudo bem lá na minha casa, todos estão trabalhando, estão com saúde, né? Tá tudo ok, mas amanhã pode acontecer de o meu filho perder o emprego, vir alguma dificuldade, ou às vezes o relacionamento, né, entrar num conflito. Então, sempre vai existir alguma coisa que pode vir a acontecer. Se não questões já mais internas, nossas mesmo, de relações interpessoais, mas às vezes alguma coisa que vem de fora, né? Às vezes a pessoa não estava esperando que fosse demitida e acaba sendo demitida. E às vezes uma demissão passa a ser uma catástrofe na sua vida porque ela não consegue enxergar nenhuma outra possibilidade além daquilo que ela fazia. Agora, se eu tenho, né, um pouco mais de consciência, de autoconhecimento, de inteligência emocional, muitas vezes eu vou enxergar aquela demissão como um desafio, mas também como uma oportunidade de vir a desenvolver outras coisas na minha vida. Então, só que para fazer essa leitura mais saudável sobre fatos mais estressores, eu preciso de fato estar com a minha saúde mental em dia. E isso que estamos trazendo agora já se trata de prevenção. Exato. Prevenção a qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de situação que possa, né? A gente vai estar. De tempos em tempos a vida é injusta para todo mundo. De tempos em tempos vamos passar por situações desafiadoras, por dificuldades em relacionamentos, por questões de trabalho, por imprevistos financeiros. E a gente vai ter que, sim, ter uma demanda emocional, a gente vai ter que ter um repertório de habilidades para poder lidar melhor com isso, para poder conseguir superar essa situação de uma forma que seja leve e que seja construtiva, né? Que nos faça evoluir enquanto pessoa, crescer enquanto pessoa. E tá tudo bem se também isso vir a acontecer e eu também não conseguir dar conta disso, porque a gente também não é obrigada a dar conta de todas as demandas que surgem na nossa vida, mas para isso a gente também pode buscar suporte, buscar ajuda, pedir orientação. Tudo é um começo. Tudo. Para tudo se dá um jeito nessa vida, Karine. Só não se dá jeito para a morte, né? Respeitando todo e qualquer tipo de religião, que tem as crenças, né, de ressurreição, de reencarnação, enfim. Mas eu digo que esta vida, esse momento, com esse corpo, nessa condição aqui, até que se prove o contrário, a gente só tem essa oportunidade. Então, para que a gente não perca essa oportunidade, quando a gente estiver com alguma dificuldade, a gente percebe que está muito difícil, a gente está patinando, a gente não está conseguindo lidar com aquilo ali, busca por ajuda. Senta e conversa com uma pessoa de tua confiança. Regina, mas eu não tenho ninguém. Tem sim, tem o CVV, né, que tá lá, que pode te ouvir, que pode te auxiliar se a situação está muito complicada, né? No sentido de que os teus pensamentos já estão mais disfuncionais, já estão mais recorrentes de morte, coisas nesse sentido. São pessoas capacitadas. O CVV agora, né, é nacional. Quando Exato. A gente liga para o 188, eu vou pegar pessoas que é de qualquer parte do país. Se tinha muito esse cuidado, porque antes tu pegava pessoas aqui da cidade, pessoas das regiões, e às vezes tinha vergonha de abrir, né? Então agora é nacional. Exato. Então, assim, são pessoas que são treinadas, capacitadas para poder fazer essa escuta ativa, afetiva, né? E essas orientações. Além do CVV, existe a própria psicoterapia. Então, a gente tem inúmeros, né, clínicas, consultórios com profissionais capacitados, treinados para auxiliar, orientar e validar, né, isso que a pessoa está sentindo. Tem os próprios psiquiatras, enfim, tem as redes de apoio como um todo, tanto o sistema público quanto o particular. Então, assim, nós temos, né, só que a gente precisa, às vezes, até mesmo admitir para a gente que a gente precisa. Né? Que já é um passo muito grande quando a gente admite que a gente também precisa buscar, que a gente não precisa chegar na última gotinha de vida para buscar por ajuda. E assunto é o que mais a gente tem para trazer para vocês com relação à prevenção e à valorização da vida. Inclusive a questão da faixa etária, né, Regina? Exatamente.
Já nos bastidores, conversei com a Regina, vamos ampliar mais essa discussão, vamos aproveitar esse mês de setembro e vamos valorizar a vida. E vamos trazer um programa aqui para a gente falar só sobre isso, né, Regina? Exato. A faixa etária... como ela está ficando cada vez mais, aparecendo isso cada vez mais cedo, né? A gente tem aí, em 2019, né? Regina, mas foi lá em 2019, a gente está falando de 2 anos, gente, é pouca coisa, né? Então, assim, em 2019 foi feito aí uma pesquisa e foram mais de 700 mil casos de suicídio, né? Então, isso tem causado também uma preocupação muito grande, porque a idade, a faixa etária tem diminuído muito. Antes a gente falava de pessoas adultas e idosos também tinha, enfim, mas principalmente o adulto e tal, né? Hoje a gente está falando de jovens de 15 a 29 anos, né? Então, assim, olha só, é muito cedo. Né? E essa parte da adolescência é a parte que mais busca por automutilação, o que é um assunto também que vamos estar trazendo mais na próxima segunda, porque hoje o nosso horário passou voando, né, Regina? Então, muito rápido, né? Espero que a gente possa, né, ter levado informações que fizeram com que as pessoas comecem a ter um pouquinho mais de consciência e de autoconsciência mesmo, né? E só um recadinho, assim, não posso deixar de falar. Para eu cuidar do outro, eu preciso estar cuidando de mim também. Então, assim, se percebam, se cuidem, se preservem, né? Para que a gente possa também fazer isso pelo outro. Regina, como é que as pessoas te encontram? Teu Instagram? Então, meu Instagram é @reginapsique, Facebook Regina Rabelo, né? E é só botar no Google lá, Regina Rabelo, que vocês já vão me encontrar também. Isso aí. E a Regina vai estar conosco no mês de setembro aqui, para a gente continuar abordando esse tema que é super importante, que é necessário e que você pode também estar participando, mandando sua pergunta, que vamos estar trazendo muito mais conteúdo e informação para estar realmente fazendo valer a pena a vida e a vida das outras pessoas. Obrigado, Regina. Até o nosso próximo encontro, então. Eu que agradeço. Boa noite a todos e uma excelente semana. Boa noite a todos e até segunda que vem com o quadro O Problema dos Outros. Tchau, tchau. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.